Seja muito bem-vindo à nossa live hoje, quarto minguante. Eu estou gravando porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos trabalhando para solucionar tudo isso, para entregar da melhor maneira a mensagem do nosso Criador. Então, hoje eu quero falar para você, rapidamente, uma abordagem sobre a história da verdadeira e da falsa adoração. Então, nós vamos compreender as diferenças e saber, se autoexaminar para ver se estamos realmente oferecendo a verdadeira adoração ao Criador. Então vamos começar pela definição bíblica, né, hebraica de adoração. Adoração é você reconhecer o Pai, é se render a Ele, se submeter. A palavra shahar, ela implica em você ser transformado em um lugar separado, ou seja, um lugar santificado, para contemplar, adorar ou admirar as coisas do nosso Criador, o nosso Criador. Então, nós vamos observar como aconteceu essa mudança da verdadeira para a falsa adoração no decorrer de todos os tempos. Nós começamos aqui com a descrição do profeta Isaías, capítulo 14, verso 13, 14. A primeira mudança da verdadeira para a falsa adoração começou no céu, com alguém chamado Hillel Ben Shahar, e quer dizer o brilho ou a luz, né, da aurora, ou nós podemos também aqui remeter aquele que adorava o Criador lá no céu, né, a estrela da manhã, o filho da alva, são outros títulos. Mas note como começou essa mudança da verdadeira para a falsa adoração. Em Isaías 14, verso 13 e 14, ele disse: Subirei ao céu, acima das estrelas do Pai, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então a falsa adoração ela começa partindo do eu, do ego. Ele queria se exaltar ao invés de se humilhar e de se render ao Criador, reconhecê-lo. Ao invés disso, ele se voltou para uma adoração centralizada em si mesmo e não no Criador dos céus e da terra. Então a falsa adoração, ela é na horizontal e não na vertical, em um sentido para o céu, para o Criador. Aqui nós temos ainda em Ezequiel 28:17 o que ele imaginou no seu coração. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, ao invés de contemplar o Criador em admiração, em adoração, ele contemplou a si mesmo. E é exatamente isso o que acontece nos dias de hoje. Quando você começa a adorar o Criador, a maneira que você acha que tem que ser adorado, você irá adorar a si mesmo. O pior, eventualmente irá adorar o próprio maligno. E esse é um princípio que nos faz refletir sobre o que o Criador fala sobre sua verdadeira adoração. Em Hebreus 11, verso 4, nós temos aqui o embate na terra entre o verdadeiro e o falso adorador. Aqui nós temos Abel e Caim. E aqui está escrito, pela fé, a emuná, a confiança, Abel ofereceu ao Pai maior sacrifício do que Caim. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele adora de coração. Ele oferece o melhor, aquilo que é a vontade do Pai. Ele faz por amor, ele se prostra. É interessante que Shahar traz também esse sentido de se prostrar com o rosto em terra, dobrar o joelho, é você se render, se curvar. Então, Caim representa a falsa adoração porque ele oferece aquilo segundo a sua concepção e não o que o pai pede. E ele o faz para receber algo em troca e não simplesmente por honra, por glória, pela presença do Pai. E aqui está em Êxodo 32, verso 1 a 4, é uma citação de uma situação que ocorreu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito e foram para o deserto. Arão, pressionado pela multidão, oferece uma falsa adoração. Está escrito, e ele, falando de Arão, tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram,
Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aqui ele faz uma imagem de escultura de um bezerro de ouro como se fosse o próprio Criador. E ainda tem mais. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Êxodo 32, 4 e 5. Então o grande problema é que Arão ele faz um bezerro de ouro e determina o dia seguinte como uma adoração sem ter recebido o mandamento do Criador ou sem cumprir o mandamento de adoração do Criador, que não é por meio de imagens, escultura, nem se prostrando diante delas ou tendo outros ídolos diante de si. Porque ele disse: Estes são os deuses, ó Israel. Plural. Então nós vemos como a falsa adoração ela leva em conta a pressão popular, o status, a conveniência e não aquilo que agrada ao Pai, não aquilo que o Pai pede que façamos para Ele. Em 1 Reis 12, 32 e 33 é algo muito parecido na apostasia de Israel quando se emancipou do reino do sul, reino de Judá. Aqui é Jeroboão, primeiro rei do reino do norte. Diz em 1 Reis 12, 32 e 33, e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. E isso é algo preocupante. Ele faz a festa, mas segundo a imaginação do seu próprio coração, se contrapondo ao calendário do Criador, que determinava o primeiro mês e no 14º dia a Páscoa. Então ele jogou para o 15º dia do 8º mês. Aqui diz: assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Então, embora ele dissesse que estava fazendo isso para o Criador, mas ele estava fazendo conforme a sua imaginação, conforme a sua vontade. Então, quando as pessoas começam a adorar da maneira que elas acham que deve ser a adoração, elas acabam errando o caminho e acabam contaminando a verdadeira adoração. Mesmo embate também aconteceu nos tempos mais recentes, no 4º século, quando Hilel II e o imperador Constâncio II envolveram principalmente a transformação do sistema antigo de observação do calendário bíblico, que era lunar, para um calendário calculado fixo, dentro de um contexto de forte pressão política, dispersão judaica e separação entre o judaísmo e o cristianismo romano. Então o que aconteceu aqui? Aqui é o líder do Sinédrio, né? Ele alterou o calendário hebraico, que era lunar, para um calendário artificialmente calculado com regras de adiamento para que não coincidisse com as festas católicas. E até hoje, o mundo cristão, o mundo judaico, até judaico-messiânico, segue um calendário que foi fabricado segundo a imaginação desses homens, se contrapondo ao calendário celestial do Pai. Mais uma vez, os homens tentando mudar aquilo que o Criador previamente estabeleceu. Elias teve um embate e ele fez um chamado, um clamor para todo o povo de Israel. Aqui diz: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahuwá é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, nos dias de Elias, ou Eliarro, havia um rei chamado Acabe que se casou com uma pagã, a Jezabel. E ela estava ali implementando o culto aos astros no meio de Israel. Aí novamente esse falso deus com cabeça de touro, né, o Baal. E então Elias, ele faz um clamor, ele lança um desafio para o povo. Qual dos dois vocês querem seguir? Vocês não podem estar divididos entre dois tipos de adoração. Ou se adora o Criador na sua perfeita vontade, na beleza da sua santidade, ou se adora uma outra entidade. O verso seguinte diz, no verso 30,
Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar de Arruá, que estava quebrado. Então, meus irmãos, esse é um chamado para restaurar o culto ao Criador, adoração verdadeira no nosso lar, quando fazemos uma devoção pessoal, quando reunimos a família para orar, louvar, ler a palavra, estamos erguendo o altar do Pai. E mais importante ainda, entender os tempos determinados por Ele, os tempos apontados no firmamento. E saber que hoje a adoração que existe aí, oficializada, ela não contempla a vontade do Pai dentro dessas palavras sagradas. Nós temos aqui Ezequiel 8, 6 e 10, uma referência impressionante sobre o que eles estavam fazendo naqueles tempos dentro do templo. Isso prévio ao cativeiro babilônico. Ezequiel 8, 6 e 10 diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastes do meu santuário, mas ainda tornarás a haver maiores abominações. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Então, os líderes espirituais de Israel estavam ali adorando ídolos secretamente, em câmaras secretas, como se fosse uma sociedade secreta. Eles estavam adorando o sol, estavam chorando a Tamuz, eles estavam praticando rituais místicos naquele tempo. E o mais importante de tudo, eles estavam afastando o Criador e contaminando a verdadeira adoração. E hoje não é diferente nas lideranças religiosas que fazem parte de confrarias, de sociedades secretas e até praticam ritos de sociedades secretas dentro dos templos, como por exemplo, quando inauguram um templo colocando ali uma pedra fundamental, né, geralmente uma Bíblia, que eles enterram, ou cerimônias de juramento, desfiles, dentre outros ritos que remetem aí a sociedades secretas. É algo muito sério isso, meus irmãos, e são abominações. E o Criador estava mostrando para Ezequiel essa apostasia. Em João 2, verso 13 a 16, o próprio Messias ele restaura a verdadeira adoração. Quando estava próxima a Páscoa dos judeus, Yahushua subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então o Messias purifica o templo da falsa adoração. No início do seu ministério, ele repete esse ato no fim do seu ministério antes de ser crucificado, demonstrando que o local de adoração não deve ser transformado em comércio ou um ambiente de manipulação política ou até tratar a congregação como uma instituição física, mas sim o povo, que é o verdadeiro templo. Em João 4, 22 a 24, o Messias ele traz aqui a verdadeira adoração que o Pai espera de nós. Ele diz: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, note, é importante enfatizar que, embora o povo de Israel tenha cometido pecados de idolatria, mas eles receberam os oráculos, receberam o culto, a aliança, e o próprio Messias veio deles. Então, eles aprenderam como o Pai queria ser adorado. E nisso nós devemos observar. O verso 23 ele diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E entenda por espírito, com o coração, com a alma, com a mente, com todas as tuas forças. E em verdade, com sinceridade. Nós estamos falando aqui dentro da palavra, dentro daquilo que é a vontade expressa do Pai, de como ele quer ser adorado. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o Pai está em busca de verdadeiros adoradores
que o adorem na beleza da sua santidade, como ele quer ser adorado. Então tudo parte da submissão, de se humilhar, de se render perante ele, e então de santificar esse caminho de adoração, segundo a vontade do Pai, com reverência, com tremor e temor, e então a glória dele se manifesta, buscando a presença dele. Muito diferente, meus irmãos, do que é buscado hoje nos templos, onde se visa, se preza mais pela aparência, se torna o culto como um show, um espetáculo, às vezes com baladas, stand-ups, ou até ringues de luta, como já aconteceu, esquecendo que não é a aparência, o estereótipo, mas sim o interior, a presença do Pai, o Espírito dele se fazendo presente, revelando sua glória em um fogo purificador, em algo que traz realmente a honra e a glória para o Criador e não para os homens. O Eterno é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E assim, meus irmãos, termina o embate entre o verdadeiro e o falso. A adoração do Pai nos últimos tempos será voltada para que nós guardemos os seus mandamentos e também guardemos a fé do Messias. Apocalipse 14, 12. E eu convido você que está na região Nordeste ou em Recife e que gostaria de participar do nosso encontro Verdade Revelada em Recife. Nós temos aí um encontro para a segunda quinzena desse mês. E a sua inscrição é gratuita pelo e-mail gemimagondin@gmail.com. Que o Pai te abençoe e te guarde, que possamos estar incluídos aí no processo da verdadeira adoração. Shalom, shalom. Até um próximo vídeo, se o Criador permitir.